Israel afirma que Jihad Islâmica é responsável por explosão no hospital de Gaza, apresenta como prova a interseção de uma suposta chamada telefónica entre membros do Hamas. Biden desloca-se a Israel para reforçar apoio dos Estados Unidos. Egito teme êxodo em massa de palestinianos da faixa de Gaza. Bélgica e Suécia garantem união contra o terrorismo na cerimónia em memória das vítimas do ataque de segunda-feira em Bruxelas. Ataques com mísseis russos na noite de terça-feira nas regiões de Zaporíjia e Kherson. No meio da indignação global com a explosão que matou centenas de pessoas num hospital em Gaza, Israel diz ter provas de que a explosão foi causada por um rocket da Jihad Islâmica. Israel divulgou uma gravação de áudio de uma suposta conversa telefónica entre dois membros do Hamas. É possível ouvir uma voz a dizer que a explosão foi provocada por um míssil da Jihad Islâmica, lançado de um cemitério próximo do hospital. Hamas checked the reports, understood it was an Islamic Jihad rocket that had misfired and decided to launch a global media campaign to hide what really happened. They went as far as inflating the numbers of casualties. They understood with absolute certainty that it was a rocket misfired by Islamic Jihad. Os líderes da União Europeia juntaram as suas vozes à condenação internacional do ataque ao hospital, onde se sabia que muitos palestinianos tinham procurado refúgio. A hospital in Gaza, sheltering hundreds of wounded people, was turned into a hell of fire. The scenes from Al-Ali Hospital are horrifying and distressing. There is no excuse for hitting a hospital full of civilians. Autoridades palestinianas e líderes árabes de toda a região dizem que o hospital foi alvo de um ataque com mísseis israelitas. Gaza foi atingida por numerosos ataques aéreos na ofensiva de Israel para esmagar o Hamas. Israel afirma que não ataca civis e alertou os residentes de Gaza para se deslocarem para o sul do território. Joe Biden chegou esta quarta-feira a Israel. No aeroporto tinha à espera uma comitiva presidida por Benjamin Netanyahu. O encontro, selado por um abraço entre os dois líderes, é também uma mensagem ao mundo. Tel Aviv quer deixar claro que foi a Jihad Islâmica e não o exército israelita a bombardear um hospital em Gaza um dia antes. A narrativa parece ter convencido Biden. Aos jornalistas, o presidente norte-americano disse acreditar que o ataque tenha sido realizado pela outra equipa e que os Estados Unidos vão continuar a apoiar Israel. The fact is that Israel, as they respond to these attacks, it seems to me that have to continue to ensure that you have what you need to defend yourselves. And we're going to make sure that occurs. A ida de Biden a Israel coincide com a visita do chanceler alemão ao Egito. No Cairo, Olaf Scholz defendeu o direito de Israel a defender-se, mas deixou claro que o Hamas não é o povo palestiniano. Für uns klar, die Palästinenser sind nicht Hamas und die Hamas hat kein Recht für die Palästinenser zu sprechen. Die Hamas nimmt unschuldige Menschen als Geiseln und missbraucht sie als menschliche Schutzschilde. Unser Ziel ist es, Zivilisten zu schützen und etwas gegen das menschliche Leid zu tun. O Egito, que faz fronteira com Gaza, rejeita receber uma deslocação forçada de palestinianos. O presidente egípcio diz temer que um êxodo em massa para a península do Sinai transforme a região num campo de operações militares e expõe o território a ataques de Israel. O grupo paramilitar libanês Hezbollah tinha apelado a um dia de raiva no mundo árabe devido ao bombardeamento do hospital em Gaza que atribui a Israel, e em muitas cidades esse apelo teve eco. Na capital da Jordânia, a embaixada de Israel foi o alvo da raiva. Em Beirute foi a dos Estados Unidos, principal aliado dos israelitas. Em Hebron, na Cisjordânia, houve confrontos entre os manifestantes e as forças de segurança de Israel. Homens mascarados, envergando bandeiras do Hamas como capas, queimaram pneus e atiraram pedras às autoridades, acusando Israel pelo bombardeamento do hospital. Nos territórios palestinianos também houve manifestações em Ramallah, cidade-sede da Autoridade Palestiniana, e onde o recolher obrigatório foi decretado desde o ataque do Hamas a Israel há 11 dias. Em Nablus também houve registro de confrontos com as forças de segurança a recorrerem a gás lacrimogéneo.
No Iraque, Bagdá também foi palco de um protesto anti-Israel, repleto de bandeiras palestinianas. Na capital da Tunísia, os protestos apontaram à Embaixada de França, onde condenaram o apoio da União Europeia a Israel, mas também à representação dos Estados Unidos em Tunis. Na Turquia, a revolta árabe fez-se ouvir em Istambul, junto ao consulado de Israel, onde mais de 60 pessoas, incluindo 40 agentes da autoridade, ficaram feridas na terça-feira. No Irão foram queimadas bandeiras de Israel e entoadas palavras de ordem contra a França, o Reino Unido e os Estados Unidos, aliados de Israel. Do outro lado do Atlântico, em Nova Iorque, protestos pró e anti-Israel tiveram de ser separados pela polícia para evitar confrontos. Os Estados Unidos vetaram esta quarta-feira um texto de resolução da ONU, proposto pelo Brasil, que condenava toda a violência contra civis na guerra entre Israel e o Hamas. Colleagues, the United States is disappointed this resolution made no mention of Israel's rights of self-defense. Like every nation in the world, Israel has the inherent right of self-defense as reflected in Article 51 of the UN Charter. Esta resolução propunha também tréguas humanitárias imediatas para entregar ajuda aos palestinianos em Gaza. Já na segunda-feira, o Conselho de Segurança da ONU rejeitou uma resolução redigida pela Rússia que exigia um cessar-fogo imediato e que foi fortemente criticada pelos 3 membros permanentes do Conselho de Segurança. Os alarmes de segurança soaram em vários aeroportos franceses esta quarta-feira. Pelo menos 6 foram evacuados e o tráfego aéreo atrasado ou mesmo interrompido. França está em alerta máximo antiterrorismo desde dia 13 após um atentado na cidade de Arras. De acordo com o governo francês, a polícia realizou 183 detenções em todo o país devido a atos antissemitas desde que o Hamas atacou Israel a 7 de outubro. Em Berlim, a comunidade judaica foi abalada por um ataque antissemita a uma sinagoga da cidade durante a noite. O incidente foi condenado por Olaf Scholz. O chanceler alemão considera inaceitável a ocorrência de episódios violentos acompanhados de mensagens de ódio. There were 2 Molotov cocktails thrown on the building at around 4 o'clock in the morning. So nothing happened. The bottles apparently didn't reach the building. They fell on the street. Também na Bélgica, onde ainda esta segunda-feira um homem com ligações ao radicalismo islâmico matou 2 turistas suecos, foram retiradas pessoas do aeroporto de Ostende por razões de segurança. As ameaças têm-se multiplicado pela Europa e levaram já as autoridades a deixar o alerta. A difusão de informações falsas pode dar origem a multas pesadas e prisão. Os primeiros ministros da Bélgica e da Suécia estão unidos contra o terrorismo. Uma garantia na sequência do ataque de segunda-feira que matou 2 adeptos suecos de futebol em Bruxelas. Esta quarta-feira, os ministros participaram numa cerimónia em memória das vítimas. O suspeito do ataque, um imigrante ilegal tunisino, foi morto a tiro pela polícia. This fight is not an easy one. We have seen this over the past years. It is a fight that we must win, and I want to be clear, it is a fight that we will win, and we will win it together. Protecting our societies, standing up and sticking to our values, that is key. We do not give up our values. We are not the ones that should change our way of living. Por toda a Europa, durante os jogos de qualificação da UEFA, foram assinalados minutos de silêncio em memória dos adeptos assassinados e de outras vítimas recentes de violência. Os ataques de mísseis russos contra a cidade de Zaporizhia causaram a morte de pelo menos 2 pessoas. A informação foi confirmada pelo presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky disse que 8 apartamentos foram destruídos no ataque e que as equipas de salvamento procuram sobreviventes nos escombros. A Rússia ataca todas as noites cidades ucranianas e nega sistematicamente causar vítimas civis. Esta quarta-feira, o Ministério da Defesa russo divulgou imagens do que diz ser operadores de drones russos a neutralizar as tropas ucranianas perto da aldeia de Verbove, na região de Zaporizhia. No sul, na região de Kherson, há relatos de bombardeamentos recentes. Pelo menos 3 pessoas ficaram feridas.
Chegou ao fim o pesadelo da presidente da Geórgia. Salomé Zurabishvili era alvo de um processo de destituição chumbado esta quarta-feira no Parlamento. A presidente, europeísta, foi acusada pelo partido no poder, o Sonho Georgiano, de violar a Constituição do país ao se ter encontrado no estrangeiro com vários líderes europeus sem autorização do governo, tal como é exigido pela Carta Magna. Mas a chefe de Estado recusou sempre ter violado a lei fundamental e acusa a Rússia de estar por trás da iniciativa. A Feira do Livro de Frankfurt abre as portas ao público esta quarta-feira. A agenda deste ano reflete as crises atuais do mundo, desde a guerra na Ucrânia até ao conflito israelo-palestiniano. O chanceler alemão cancelou a participação na cerimónia de abertura por causa de uma viagem a Israel e ao Egito. No seu lugar, a ministra da Cultura sublinhou a importância da diversidade. Gerade jetzt brauchen wir die Freiheit des Denkens, die Vielfalt der Bücher und Perspektiven, und genau dafür steht die Frankfurter Buchmesse. A Eslovénia é o convidado de honra deste ano em Frankfurt. Tem um pavilhão dedicado ao país e mostra como a história influencia a literatura. The national boundaries shifted considerably throughout history. The Slovene territory belonged to different nations, and all these influences, the German, the Mediterranean, the Slavic, left their impact on the Slovenian not only everyday life, but also the culture and the arts. O filósofo esloveno Slavoj Žižek marcou a cerimónia de abertura com um discurso no qual criticou Israel e o desrespeito pela situação palestiniana.